boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, o nosso estudo será guiado pela nossa irmã Ana Cláudia. Vamos adentrar ao capítulo 175. Então, convido a Ana Cláudia a fazer a nossa prece, por favor. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus por esse momento, por essa noite de estudo, que possamos, Senhor, aprender um pouco mais, colocar os ensinamentos em prática e levarmos, Senhor, o nosso pensamento sempre ao bem, sempre ao positivo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar aqui. O nosso estudo de hoje é o texto 175 do Caminho, Verdade e Vida, que nós estamos fazendo já há um tempinho, e o título é Cooperação. A frase está em Atos, capítulo 8, versículo 31, e diz: E ele respondeu: Como poderei entender se alguém me não ensinar? Nós vamos falar mais tarde, mais à frente, sobre essa frase. Mas vale lembrar que seria muita petulância achar que nós nos bastamos. Desde a criação, em todos os processos, do nascimento, aprendizado moral e intelectual, temos a ajuda de milhares de pessoas, pais, familiares, professores, amigos, sem esquecer do plano espiritual. A cooperação é a engrenagem perfeita para o desenvolvimento do universo. Uma colocação para essa frase. Alguém? Ana, eu gostaria de falar assim. Eu gostaria de comentar essa frase, apesar de que você vai comentar ela, né, como você falou, mais adiante, porque essa frase, o Emmanuel vai explorar ela mais à frente. Mas é como eu sempre falo, né, essas frases nos faz mergulhar um pouquinho para entender um pouco mais do Novo Testamento. E é uma oportunidade, né, que a gente vai tendo, porque a gente está dentro desse estudo. E eu gostaria muito de comentar sobre Atos, porque, assim, há muito tempo atrás eu não entendia sobre os evangelistas e sobre, principalmente, Atos. Eu sempre me perguntei quem escreveu. Então, como a gente sabe que outras pessoas vão escutar esse estudo e pode também não ter esse conhecimento, eu gostaria de trazer, né, que Atos foi escrito por Lucas. Lucas, o apóstolo, né, ele faz esse estudo, né, de Atos. Ele está mais ou menos em torno de 63 anos após a morte do Cristo, ou seja, são 3 décadas após a morte do Cristo, onde a gente vai ter esses ensinamentos, né? Essa divulgação, né, que é feita por eles. Nesse estudo, a gente vê aqui também que ele não fala, essas mensagens que traz em Atos, ele não tem um registro de ensinamento, ele tem uma parte mais da vivência, das experiências e das lutas. E a gente vê que é mais em torno de 2 figuras, tanto de Paulo como de Pedro. Então, é importante a gente entender isso. É um texto muito histórico, tá? Ele é muito narrativo e ele vem despertar essas emoções e as ações das pessoas, né? E Lucas, como eu já expliquei da outra aula, ele tem um grego, ele domina muito bem o grego, então é uma narrativa muito diferente de tudo que a gente vê em outros apóstolos.
Esse texto, Ana, ele está dentro do Novo Testamento e ele tem um título, que é Filipe. Vou pegar aqui direitinho para trazer Filipe e o eunuco etíope. Depois eu não vou falar agora, porque você disse que vai fazer esse comentário, mas esse Filipe eu gostaria muito de trazer, porque isso me surpreendeu também. Filipe, que consta em Atos, não é o Filipe apóstolo, é o Filipe evangelista. Aí eu fiquei perguntando, que Filipe evangelista é esse? É o Filipe que está contido entre aqueles discípulos, que está entre os 70, 72 discípulos da Galileia, que vem após também para fazer essa divulgação. Então, esse Filipe narrado em Atos é o Filipe evangelista e não o apóstolo. Tá? Aí era isso que eu gostaria de trazer para contribuir com o estudo, tá, Ana? Mais alguém? Oi, pode falar. Caramba, não quer sair a mão. Rapidinho, só que eu fui ver espiritual, pela parte espírita, o que significa cooperação, né? Que a gente sabe, vamos dizer assim, dentro do nosso português, o que significa cooperação. Mas eu fui ver mais ligada à parte espírita. Aí tem uma série delas, eu peguei só duas. Uma está no livro Pão Nosso, que tem uma pergunta assim: é possível evoluir sem cooperação? Aí os espíritos respondem: ajuda-o com teu trabalho edificante, no sábio desejo de acertar, convicto que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Isso está escrito no livro Pão Nosso. E também tem uma outra frase que eu tirei, que é do Emmanuel, do Pensamento e Vida, 18, item 20. O que significa cooperação? Ele responde: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Esse foi o que o Emmanuel falou. Quer dizer, somente fiquei curiosa em querer saber como é que via o lado espírita essa cooperação, a palavra cooperação. Só isso, obrigado. Uhum. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. A vinda do Cristo e seu amor por toda a humanidade, quando diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, exemplificando esse amor universal e incondicional, transformando homens com seus ensinamentos e atitudes, ensinando o perdão, a misericórdia, a compreensão. Apóstolos, discípulos, seguidores e admiradores saíram pelo mundo divulgando a sua doutrina de amor e caridade, registrando para que quem viesse depois também tivesse conhecimento, deixando um legado incrível. Essa é a minha posição para esses dois parágrafos. Então, a Ana leu dois parágrafos, né? E fez o comentário. Julinha, desculpa, posso só complementar, que eu estava aqui no outro... Tem mais um trechinho que eu esqueci. Posso complementar aqui? O movimento da educação moral foi expandido pelo mundo por seus exemplos edificantes. É necessário aprender uns com os outros, sentir a vibração fraternal. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 540. Eu vou ler só um trechinho pequenininho. Ai, Jesus, eu fico nervosa. É só um trechinho pequenininho para falar sobre isso, tá? Diz aqui:
tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Essa pergunta, ela tem uma resposta bem interessante e seria bom a gente depois buscar, né? É isso, gente. Desculpa, Júlia. Pode voltar, sua. Ana, o estudo é seu. A gente está aqui só no momento para a gente, né, cada um compartilhar um pouquinho do que estudou. Eu coloquei aqui o que me. Eu digo assim que cada frase do Emmanuel traz para mim alguma coisa que me chama mais atenção. Nessa primeira frase, que ele coloca aqui, desde a vinda de Jesus, que eu sublinhei para mim, e a educação renovadora para o bem. Assim, a primeira coisa que me veio à mente quando eu vi essa frase do Emmanuel foi aquela frase que Jesus trouxe para nós quando ele diz assim: brilhe a vossa luz. Né? Então, foi esse chamado que o Cristo nos trouxe. Né? E isso veio muito aflorado na hora que eu li essa frase. E por quê? Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de amor. Né? E ele vai triunfando devagarinho no terreno dos nossos corações. Pois a gente sabe que ele não violenta consciências. Né? Nada é imposto com violência. Né? E ele não impõe também regras. Se você não seguir assim, você não está dentro do reino dos céus. Não existem esses limites, né, para a espiritualidade. Ele vale-se sempre do amor. Né? E é sempre de coração a coração. Ele vai conquistando nesse momento todo mundo, o mundo inteiro. Então, eu coloquei essa frase para que eu pudesse me organizar aqui com as ideias. E aí a gente vai vendo que essas lições de Jesus, que é umas lições que vai nos renovando para o bem, trazendo esse entendimento, né, dessas leis divinas, né, para que a gente possa sair do quê? Dessas trevas, né, que nós mesmos nos lançamos. Através do que a gente precisa sair dessas trevas? Através desse burilamento e do aperfeiçoamento dentro do nosso campo íntimo. Então, essa é a educação renovadora que o mestre traz para a gente, sabendo que isso vai se dar devagar, não é de uma hora para outra, ele não vai fazer com que isso nos violente. Né? E quando você leu a outra frase, que ele diz assim, em toda parte ergueram-se templos e divulgaram-se esses livros, né? Desses princípios sagrados. Eu fiz há um tempo atrás um estudo, inclusive foi para a casa de Emmanuel, que aí eu trouxe essas leituras antigas que veio contribuindo para quando a mensagem de Jesus chegasse, viesse num momento onde a gente pudesse entender essa mensagem, que é a mensagem do amor. E aí eu fiz uns exemplos aqui, que eu tirei aqui. Há 2.700 anos antes do Cristo, a gente tem uns ensinos, que são 7 leis, que vêm através de Hermes Trismegisto, né? Que essas leis ele buscava naquele momento como é que funcionava o universo. Isso depois veio através de leitura. Isso, no momento, lá atrás, não tinha essas escritas, né? E lá no século II e III, depois de Cristo, a gente tem isso hoje, inclusive, para a gente fazer essas consultas. Nós temos o Buda, 500 anos antes de Cristo, Sócrates, 400 anos antes de Cristo, na Grécia. Temos o Espiritismo no século XIX. Tudo isso são essas contribuições que o Emmanuel diz para nós aqui, desses livros, desses princípios sagrados. Então, agora, a gente nunca pode esquecer que temos na nossa consciência todos esses ensinamentos do Cristo, né?
e que a invenção, na realidade, da imprensa, isso veio aí no século XV, né? Através lá de Gutenberg, do alemão. Mas, antes disso, já temos esses ensinamentos trazidos por esses emissários do Mestre. Sabemos que eles vieram antes para ajudar no terreno, nessa divulgação. E a gente também sabe, né, que o progresso intelectual, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 780, Kardec perguntou aos espíritos, e na questão 780A, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? E os espíritos disseram para nós, tornando compreensíveis o bem e o mal, o homem pode, então, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos atos. Então, a gente vê que existe essa necessidade desse progresso intelectual e moral. É isso, gente. Desculpa. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Nesse trecho, eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 3, no capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora. E eu vou ler alguns trechinhos, tá, para a gente resumir um pouquinho por causa do tempo. Que diz assim: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos. Os mártires, os pais da igreja, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Uma mais alta recompensa. Os espíritos aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. A reencarnação eterniza e precisa filiação espiritual. A continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Amadurecido pela experiência, para avançar ainda, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, olhos abertos para a profunda justiça de Deus. Jesus dirigiu ao povo o germe do futuro, e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnânima unidade que harmoniza todas as coisas do universo. Desta solidariedade que religa todos os seres presentes ao futuro e ao passado. Foi dito por Henri Reiner, em Paris, 1863. É isso. Vou comentar, tá? Porque falando de quadro bendito de trabalho, aí a gente sabe que lá no Livro dos Espíritos tem uma questão 675, quando Kardec pergunta, né, sobre o trabalho, né?
O trabalho é uma lei natural. Só se deve defender por trabalho as ocupações materiais? Aí Kardec fez essa pergunta, né? Aí os espíritos responderam: não, o espírito trabalha assim, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então a gente sabe que, como o trabalho é uma lei natural, e a gente sempre escuta dizer que o Cristo disse, né? Meu pai trabalha até hoje, não é isso? Então, a gente sabe que é um quadro bendito de trabalho, destaca-se, que ele diz, cooperação fraternal. Por que a cooperação fraternal? Porque a gente não consegue viver na vida física sem a cooperação do outro. O outro ele chega para nós como um instrumento para nos ajudar, porque a gente não detém todas as informações, né? E a gente precisa dessa mão dupla, como a gente sempre comenta, né? E a gente tem no exemplo do próprio Cristo que ele não fez seu apostolado sozinho. Ele precisou dos 12 apóstolos, né, que eram espíritos já destinados a esse compromisso, a gente também tem que ter essa clareza. A gente viu em Paulo, né, um outro apóstolo que não esteve com o Cristo, mas divulgou a doutrina dele, né? E a gente tem hoje o cristianismo espalhado por conta de Paulo, isso também eu já comentei aqui, né? Então, e foi possível que esse evangelho chegasse às criaturas através desses próprios colaboradores. E a gente também lembra, né? A gente não pode deixar, porque já que nós estamos dentro da doutrina dos espíritos, o próprio Kardec, o instrumento da espiritualidade, trazendo para nós, né, essa codificação, que é onde a gente consegue se nortear. E a gente trouxe uma frase aqui, que está no livro chamado Sentinelas de Luz, que diz assim: nem todos os aprendizes chegam a compreender que a esfera invisível é a continuidade da sua própria. E isso é bem interessante, porque a gente entende pela doutrina que a nossa vida, né, continua. Então, essa esfera invisível é a continuação de tudo. E através dessa própria invisibilidade, como Eurípides diz, invisibilidade não é ausência, é onde a gente tem muita ajuda espiritual desses companheiros que nos ajudam a seguir adiante. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao curso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Não devemos achar que vamos conseguir seguir a nossa caminhada e ter a nossa modificação sem a ajuda de ninguém. Mas também não vamos ficar estagnados, achando que o outro é responsável por fazer um movimento que seria responsabilidade nossa perante a lei da natureza e do progresso. Devemos entender e compreender que sem amar uns aos outros, sem caminhar juntos e lidar com todas as diferenças, levaremos mais tempos para alavancar o progresso. Não fomos criados para viver sozinhos. É o esforço e a boa vontade de cada um que ocorre a grande transformação do mundo. A reforma íntima é individual, mas abrange o coletivo. Essa.
Se ninguém falar, eu estou na fala, tá, Vitor? Qualquer coisa você vê aí, tá? Ana, é muito rico esse texto do Emmanuel, né? Quando ele diz, né, que ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. Né? Isso é na raiz do próprio egoísmo, né? E do próprio orgulho, né? Que são as mazelas do mundo. E quando ele coloca aqui duas palavras, né, que para a gente pensar também, ele fala da solidariedade e do amparo, que é ao concurso edificante. Então, o que eu escrevi aqui para a gente poder pensar junto? Nós precisamos cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. A parte que eu preciso fazer, ninguém vai fazer por mim. Existe uma parte que me cabe nessa obra. Na busca da evolução moral e espiritual, que se dará individualmente, como você falou. A gente não fica sozinho para o nosso progresso, mas individualmente eu preciso evoluir, como espírito imortal que sou, né? Agora, mas é nesse auxílio que a gente vai construindo esse progresso. Por quê? Porque isso é uma lei. Existe uma lei que está lá no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. Ninguém vai evoluir sozinho, né? Apesar de que a gente precisa nos desenvolver espiritualmente, falando, né? E Kardec, ele fez uma pergunta para os espíritos na 767, quando ele perguntou: o isolamento absoluto é contrário às leis da natureza? E os espíritos disseram sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, foi isso que você falou, Ana. Então, por quê? Porque existe essa lei de justiça, né? Que é preciso que a gente trabalhe a humildade, a fraternidade e, principalmente, a gratidão. Porque a lei de cooperação apresenta desafios para todos nós. Por quê? Porque uma hora eu estou recebendo e a outra hora eu preciso dar. Então, a gente tem que entender esse conjunto dessa lei divina para que a gente consiga, de fato, entender a proposta do Cristo e fazer o que nos cabe. Mais alguém? Esse capítulo, ele realmente ele é um resumo da lei de sociedade, né? Como a Julinha falou. Essa lei que exatamente nos obriga a estar vivendo sempre em conjunto, né? Desde onde ainda quando éramos ali homens das cavernas, já tínhamos o instinto de estar reunidos em grupos, né? Que com o tempo foi se tornando cada vez mais complexa essa nossa interação, exatamente pela elevação da nossa consciência, elevação dos nossos conhecimentos científicos. Tudo que a gente foi evoluindo foi tornando essa nossa interação cada vez mais complexa. Por quê? Porque exatamente pela essa cooperação entre nós fomos conseguindo, de uma encarnação para outra, acelerar o nosso processo evolutivo, porque exatamente pela cooperação nós fomos deixando os conhecimentos, né, para a próxima geração, de forma mais mastigada, né? A próxima geração que chega já recebe aquele conhecimento posto, né, já mais mastigado, já realizado. Então a gente vai acelerando muito a nossa evolução graças a essa lei de cooperação, a esse processo. Porque imagina se a gente realmente fosse viver só no cada um por si, sem receber os conhecimentos, sem as escolas, sem toda essa forma que nós na sociedade já nos organizamos
e que a todo momento se aperfeiçoa para que esse conhecimento seja passado de uma forma cada vez melhor e mais rápida para as próximas gerações, né? Estaríamos ainda muito atrasados. E isso acelerou muito com a vinda do Cristo. Realmente, o Cristo ele foi certamente o principal responsável por essa difusão do conhecimento, por trazer, porque ele mesmo, apesar de ser o Cristo, ser o ser mais evoluído que já pisou na Terra, ele não, ele mesmo falou, eu não vim destruir a lei, né? Então, na verdade, você vê que ele não veio para começar do zero. Ele veio exatamente quando o nosso planeta, quando os encarnados aqui do planeta já estavam num estágio, num ponto onde aquele conhecimento que ele vinha trazer seria melhor aproveitado, iria maximizar da melhor maneira possível a nossa evolução, diminuindo assim os nossos sofrimentos. Então, você vê que mesmo o Cristo, ele não veio destruir tudo que já existia antes. Pelo contrário, ele pegou toda essa base que já havia sido construída e apenas revelou de uma forma melhor, interpretou algumas coisas de uma maneira mais consciente, mas levando em conta a evolução moral que a população já havia adquirido até aquele momento, então dando uma nova visão a certas leis mosaicas, interpretando menos ao pé da letra algumas coisas, trazendo como nós, né? Nós, na infância, os professores precisam ensinar a gente de uma forma mais fantasiosa, né? Fazendo mais firula para poder a gente só mais tarde, quando a gente ficar adulto, quando a nossa consciência ficar mais amadurecida, é que a gente consegue enxergar o total, né? Todo o conhecimento que a nossa professora queria nos dar com aquela historinha, a gente com certeza só vai percebendo ele conforme a gente vai ficando mais maduro, né? E o que dirá dos ensinamentos do Cristo, né? Esses a gente ainda está descobrindo até hoje nuances e conhecimentos que estão ali ainda. E não é que está escondido, não é que Jesus escondeu da gente. A gente é que ainda não tem maturidade para perceber certas nuances, mas certamente já percebemos muito mais do que percebíamos lá há 2000 anos atrás, né? Então, realmente esse processo de cooperação é muito importante para que a gente acelere o conhecimento, e é o que a gente está fazendo aqui nesse estudo, né? Cada um trazendo já o que já tem de bagagem, o que já tem de conhecimento, então um aqui ajudando o outro a acelerar esse processo, a fazer com que a gente, né, a Julinha sempre traz aí muitos livros, né, aos quais a gente pode depois consultar para acelerar exatamente esse processo. Então, essa é a cooperação, essa troca de conhecimento, né, que lá na frase, lá em cima, que com certeza mais agora no próximo parágrafo a Ana provavelmente vai falar um pouco mais, exatamente que foi o que aconteceu entre o apóstolo não, o evangelista Filipe e o eunuco lá, né? Então a gente vai ver que foi exatamente essa cooperação, essa troca de conhecimento que a gente está fazendo aqui e que depois compartilhamos com os nossos amores, os nossos familiares, os nossos amigos do centro, através do nosso canal, né? Era isso para falar. Vamos lá, Aninha. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Aí eu botei aqui. Jesus deixa bem claro, né, em Mateus, né, capítulo 5, versículo 17, quando mostra a cooperação dos antecessores para com ele, quando ele diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular, mas cumprir.
Como os apóstolos, Jesus foi incansável em seus ensinamentos, exemplificação e compreensão. Paulo teve a cooperação de Ananias para entender o que havia ocorrido com ele, que ficou cego após ver a imagem de Jesus envolto de uma luz muito forte. Ananias foi ao seu encontro orar por ele, conforme a orientação do mestre, restabelecendo sua visão e batizando. E assim Saulo se tornou Paulo um grande divulgador do Evangelho do Cristo. E Ananias também tinha medo, né, de ir ao encontro de Saulo, né, porque ele era um perseguidor, né, dos judeus. E aí, mesmo ele com medo, ele obedeceu ao mestre, né, e foi lá ter um encontro com Saulo e conseguiu o advento, né. No livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel, vamos nos aprofundar mais na história de Paulo. É isso. Esse livro Paulo e Estevão, realmente todo espírita tem que ler esse livro para poder entender a trajetória desse espírito, né? Saulo Paulo. Nesse primeiro parágrafo, né, quando você já leu a respeito e já comentou, né, não há necessidade de mais comentário a respeito das leis antigas, né, e Vitor também já falou para nós aí que Jesus não veio destruir a lei, né? Mas o que Jesus veio trazer, né? Ele veio adaptá-la, né, ao adiantamento, né, ao grau de adiantamento dos homens. Então, a gente, como o Vitor falou, não tem nada escondido, né? Mas ele adaptou de uma maneira que a gente conseguisse entender, né? E isso a gente traz lá no nosso próprio Evangelho, no capítulo 1, item 3, Kardec traz essas informações para a gente. Agora, quando fala de Paulo de Tarso, isso para mim me toca muito no coração, porque realmente eu gosto muito da divulgação de Paulo, das cartas de Paulo, né? E a gente sabe que Haroldo Dutra está fazendo uma nova tradução dessas cartas, e ele diz que muitas cartas de Paulo têm muita coisa equivocada, né? E ele está trazendo aí para nós, ele já trouxe o Novo Testamento, ele também está trazendo as cartas. Mas me chama a atenção, por quê? Porque Saulo, né, antes de ter a reforma, ele era um aluno de Gamaliel. Aí eu perguntei assim para mim, né, Gamaliel, já escutei tanto falar, né, que ele era discípulo de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Né? Porque aí a gente vai vendo essa cooperação, né? Isso está dentro do texto, porque a gente vai vendo a cooperação desses missionários também que vêm trazer os ensinamentos. Gamaliel era um rabino, né? Ele foi neto de um educador judeu chamado Hilel, e Gamaliel ele foi um líder dentre as autoridades do Sinédrio. Ele foi reconhecido como mestre e doutor da lei. Que lei? A lei que é a Torá, né? que é os ensinamentos todos que tem ali dentro. Então, o Saulo foi aluno desse mestre, né? Desse rabino. E quando ele procura Ananias, ele vai, como você falou, ele vai para se vingar. Por quê? Porque ele ia atrás dos judeus, né? Mas ele tinha um propósito de ir atrás de Ananias. Por quê? Ele tinha a ideia de que tinha sido Ananias que roubou dele a noiva, que foi Abigail. Porque Abigail morre e ela seguia esse carpinteiro, né? Esse mestre. Então, ele sabia que Ananias, né? Eu vou ler para não perder nenhum conteúdo. Decide procurar Ananias vingando-se por ter, no seu entendimento, lhe roubado a noiva querida, Abigail, fazendo-a amar aquele carpinteiro de Nazaré.
Ananias não somente, né? A gente sabe, né, que acontece toda aquela dificuldade na estrada, né, que ele fica cego, e Ananias vai lhe restituir a visão, conforme você falou, a mando de Jesus, a pedido de Jesus. Agora, Ananias não devolve somente a visão física, Ananias tira de Saulo essa trave, essa falta de compreensão desse mestre nazareno. Né? Então, ele arranca essa trave desses olhos dele. Não mais a cegueira física, mas o entendimento. E daí ele se torna esse Paulo, né, o divulgador da mensagem do Mestre Jesus. Então, a gente vai vendo a cooperação lá do rabino, como mestre, do conhecimento da Torá, das leis mosaicas, o entendimento, né, através de Ananias, de tirar essa trave dessa visão equivocada de Saulo, e ele se torna esse colaborador do Cristo, aonde a gente hoje tem esses ensinamentos todos aí, para que a gente possa, de fato, nos melhorarmos. Então, vamos lá. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Felipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra o homem que lia a lei sem compreendê-la, e ambos em santificado esforço de cooperação. Entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, por meio do texto evangélico, que o mendigo do entendimento era o mordomo mor, da rainha dos Etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Felipe a pé. Não podemos deixar de perceber que indifere a classe social, cultural e poder. O eunuco era um homem de posses e poder, em sua liteira luxuosa, e Felipe vinha ali a pé, humilde como todos os seguidores de Jesus. Mas o encontro foi de extrema humildade da parte do mordomo e caridade da parte de Felipe, que, ao ver a oportunidade de ajudar, teve a benevolência de ensinar e fazê-lo compreender o Evangelho do Cristo, transformando aquele coração já ansioso em conhecimento e renovando a sua fé. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8,30. Quando nos colocamos em nossa própria ignorância, na posição dedicado a aprender, na posição de aluno dedicado a aprender, abrimos o nosso coração verdadeiramente aos ensinamentos do Cristo. Passamos a entender que somos todos essenciais para a evolução planetária. Cada ser tem a sua função perante o todo. Lembrando que nunca estamos sós. Existe uma corrente de amigos espirituais, familiares, guias torcendo por nós e sempre que precisamos estão dispostos e prontos a nos auxiliar. E é isso. Eu vou trazer, Ana, a respeito do que eu tinha comentado antes, né? Se você fosse falar, eu não ia comentar mais. Mas eu vou precisar trazer aqui para a gente entender um pouquinho melhor a respeito dessa frase, né? Quando esse eunuco, né?
que está aqui no Evangelho, né? Que esse anjo, né, faz essa comunicação para que ele possa ir de Jerusalém para Gaza, e ele encontra esse eunuco lá sentado, né, dentro de uma carruagem, lendo. Ele estava lendo o profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías, e ele pergunta, né, se ele compreendia, e ele disse que não. Se ninguém ensinasse, como é que eu vou compreender? Foi mais ou menos o que ele disse, né? E aí esse Filipe evangelista evangelizou ele, e não só evangelizou, como batizou nas águas, né? Agora, eu tentei entender o que era eunuco, né? Eunuco. E ele fala dessa rainha, né? Então, eunuco é um homem castrado, tá? No sentido figurado, o termo é usado com um significado de estéril, impotente e fraco. O eunuco era o guarda encarregado de cuidar dos haréns, local da casa reservado às esposas e às odaliscas. É isso que é o eunuco. Então, ele era um homem que detinha o poder de tomar conta, né? E ele era um homem estéril, ou seja, não traria problema nenhum de ser o homem mor lá, né? Não, o homem que era o guardador da rainha mor, né? E quando fala que era uma rainha etíope, né? Eu falei, vou buscar o que é etíope, que a princípio me remete à Etiópia, né? Mas não é. Aqui no texto refere-se que era um termo grego para povos de pele negra em geral. E o eunuco não era da terra hoje conhecida como Etiópia. Então, era um termo usado, né, na Grécia para dar nome a toda pessoa de pele negra. Então, achei bem interessante a gente trazer isso aí para o conhecimento geral, tá, gente? E na frase que você leu, Ana, vamos lá, da cooperação lá de Filipe, né, o evangelista, com o eunuco, eu coloquei aqui, a cooperação do discípulo é obediência a Deus. E o discípulo a gente pode se colocar dentro dele também, que nós somos discípulos do mestre, né? Amá-lo sobre todas as coisas, amar, né, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a cooperação que Deus espera de nós, que essa lei divina espera de todos nós, né? E o que é cooperar? A Vera já trouxe para nós aí sobre o cooperar, né? Trazendo frases belíssimas de Emmanuel. Mas cooperar, essa palavrinha quer dizer operar com. Cooperar é operar com. Com o quê? Com a vontade, com o amor, com a sabedoria e com a caridade. É isso que a gente precisa fazer, cooperar com. Operar com todos esses sentimentos, essa nossa boa vontade. A gente pode até não ser virtuoso, né, caridosos, mas a gente já tem isso dentro de nós, né? E na última frase que você leu, né, que eu tirei aqui para a gente pensar, ninguém permanece abandonado, está lá no texto do Emmanuel, e ele fala também aqui que é necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Então, o Emmanuel traz para mexer com a gente mesmo, que somos necessitados, temos necessidade do outro, e que a gente não despreze o ato de aprender com humildade. Em Mateus, Jesus disse para nós: o maior dentre vós será vosso servo. Jesus trouxe isso para mostrar a humildade que nós já devemos ter. Ou se não, trabalhar, né, com, né,
operar com vontade para a gente conquistar, né? Humildade, né? O que é humildade? É caracterizada pela consciência das próprias limitações, pela modéstia e pela simplicidade. Então, o egoísta, o orgulhoso, ele não pode ser modesto, ele não pode se achar que tem limitações. E é isso que a gente tem que combater, né? Em nós mesmos, não é a gente apontar para o outro, é o que nós ainda estamos nessa cegueira, como Paulo estava lá quando foi tirada essa trave. Lá no nosso evangelho, tem um item que chama virtude, capítulo 17, item 8. Diz que pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de redimir. Então, a gente já tem todo o escrito dos espíritos superiores para que a gente possa permear aí a nossa necessidade de mudança. E a gente entender que a gente precisa desse auxílio também do outro. E para terminar, Ana, para não me estender mais, para outras pessoas também poderem comentar, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel tem um capítulo que fala sobre cooperação. Mas eu não fui nesse capítulo, eu fui num capítulo que chama Auxílio, que é o capítulo 23. E ele diz assim para nós: ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Então, na hora que a gente faz essa ação, aí a gente vai lembrar da frase que nós falamos na aula passada, né? O bem que você faz é seu advogado em toda parte. Então, quando ele fala aqui, invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Porque quando a gente ajuda, né, a gente é ajudar. Agora, a gente tem que entender que estamos aqui trabalhando, ainda lentamente, mas há necessidade de não parar, não paralisar, porque o nosso objetivo, como todos dizem dentro da doutrina, é a nossa elevação moral e esses esforços para que a gente se torne realmente um homem de bem. E já foi tudo dito, né? Mas também você tem uma frase aqui dentro do texto do Emmanuel que eu acho que só essa frase já resume o capítulo todo que ele falou. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. Quer dizer, ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém consegue se elevar sozinho. Você precisa da ajuda do próximo e você precisa ajudar o próximo também. Né? Eu achei essa frase aqui, ela resume todo o capítulo, porque tudo ele veio exemplificando, né? Até Cristo, quando veio, também não chegou aqui e eu vou fazer tudo sozinho. Não. Ele quis ensinar, ele quis... ele nem precisava, mas ele quis a ajuda dos apóstolos para espalhar a mensagem, para ajudar as pessoas. Ele sendo uma pessoa que nem precisava disso, né? Mas ele veio, além de tudo que ele ensinou, veio ensinar a cooperação, que é essencial para o ser humano, né? Ninguém vive sozinho. É isso. Hoje pela manhã, quando eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, abri assim a ermo, né, para fazer uma leitura, aí saiu exatamente isso que a Júlia falou, esse 17:8, que é sobre o orgulho. Aí eu acabei lendo aquilo tudo, hoje pela manhã. Abriu para mim, eu devia estar precisando ler alguma coisa ali. Exatamente esse capítulo aí. Muito bom, realmente essa última frase é uma
uma lição, né, que todos nós temos que ter de que podemos sim, o dinheiro, o poder não necessariamente é sinônimo de conhecimento. Jesus, que foi o maior da terra, veio entre os simples, entre os humildes, não nasceu num palácio, né? E é muito importante, porque a gente não sabe. A gente pode, às vezes, né, numa próxima encarnação, ou até mesmo nessa encarnação, termos aí a oportunidade da riqueza, a oportunidade do poder, e não podemos perder essa humildade de que muitas vezes o conhecimento maior, aquilo que a gente precisa aprender, vai vir daquele mais humilde, daquele mais que de repente é pobre, mas é rico de conhecimento, é rico de vivência, né? É rico de espiritualidade. E a gente não pode perder essa visão, né? Mesmo que se em algum momento de nossa encarnação ficarmos mais abastados, não podemos perder esse olhar de que muitas vezes é dos mais humildes que virão o conhecimento que a gente precisa para continuar seguindo e continuar evoluindo, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. E também, da parte daqueles que são mais humildes no sentido material, ter essa consciência de que não é só porque você talvez esteja nessa encarnação passando por uma necessidade, e isso impede de você se encher de espírito, né? Se encher da riqueza do espírito. De evoluir, né? Porque o conhecimento está aí, praticamente de graça, né? Até hoje em dia, até morador de rua tem celular e consegue pegar o Wi-Fi. Então, realmente, se você buscar o conhecimento no bem, né? Buscar conteúdos edificantes, buscar estudar, buscar fazer o bem, buscar a caridade, você pode, mesmo sem ter um centavo no bolso, se enriquecer muito espiritualmente e ser essa pessoa que vai estar distribuindo para muitos ricos da matéria, mas que são super pobres de espírito. Você pode ser o doador. Você vai, né? Muitas vezes a gente pensa assim, o morador de rua ele está pedindo esmola, mas não. Geralmente eles é que estão dando a esmola espiritual para a gente, que nós pobres de espiritualidade, vamos ali na rua doar às vezes o alimento, doar alguma coisa, e aí a gente acha que está fazendo uma caridade maravilhosa, né? Quando na verdade eles é que estão doando para a gente, com os exemplos que eles dão, né? Eu já vi cada coisa nesses trabalhos com moradores de rua, cada discurso, cada exemplo, cada lição de vida que eles nos dão, que a gente chega na conclusão que quem está recebendo, quem está ganhando é a gente, não materialmente, né? Mas espiritualmente, eles estão aceitando ter uma encarnação tão dura para nos doar tanta força espiritual, tanto conhecimento espiritual. Muito bom. Já houve uma época que eu fiz esse trabalho de rua que você fala aí, e realmente a gente encontra cada pessoa assim que, sei lá, você chega a chorar de ver a dificuldade e o que a pessoa tem no coração, a maneira de falar. É muito interessante esse tipo de trabalho. Já fiz muito e gosto bastante. Você queira comentar alguma coisa? Então vamos finalizando o estudo da noite de hoje. Quero agradecer a nossa irmã Ana Cláudia por nos guiar nesse estudo, agradecer a presença de todos, porque sem vocês não tem estudo, e pedir então para Vera fazer a nossa prece de encerramento, já que você vai fazer o nosso estudo da semana que vem. Vamos fechar os olhos. Quero agradecer a todos os espíritos, todos os mensageiros, a todos aqueles que nos orientam, que nos ajudam, que nos faz compreender e colaborar, né, como a própria lição diz, nesses estudos que nós temos feito aqui. Pois cada um colaborando com um pouquinho do seu conhecimento, e com esse conhecimento e a ajuda dos espíritos, só vai fazer com que cada dia nós possamos ser melhor.
Graças a Deus. Fique em paz. Graças a Deus. Então, vamos começar a cooperar, compartilhando esse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha e vamos fazer que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus e uma excelente semana para todos. Até semana que vem. Para vocês também. Boa noite. Boa noite.